Olá, minha amiga, meu amigo. Vamos continuar a nossa abordagem sobre diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Nós vimos que diretrizes orientam a construção do currículo a partir de alguns princípios e pressupostos que vão orientar a nossa prática pedagógica. Quando se trabalha um currículo, as diretrizes propõem que exista uma organização básica comum e uma parte diversificada. A Base Nacional Comum, inclusive, ela foi aperfeiçoada na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Então, nós temos no Brasil, desde 2018, promulgada, uma base comum que deverá ser seguida. Era uma lei, portanto, é obrigatória para todo o sistema escolar, público e privado, em todos os níveis, etapas e modalidades. Na Base Nacional Comum, nós temos alguns componentes, como língua portuguesa, matemática, mas também aquilo que se chama áreas de conhecimento. Conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do nosso país, incluindo aí a história e cultura afro-brasileira e indígena, a arte, a música, a educação física e o ensino religioso, que também faz parte da Base Nacional Comum. Mas, para atender às demandas de um país continental, existe a parte diversificada. Essa parte diversificada permite o estudo dos elementos regionais e locais da sociedade, da cultura local, da economia e da comunidade escolar. O que muita gente acaba esquecendo é que essa base comum e a parte diversificada não podem ser blocos separados. Tem que haver uma confluência entre essas duas partes, tem que estar organicamente articuladas, organizadas para que também as tecnologias de informação e comunicação, as TICs e TDIC, que são as tecnologias digitais, possam, de fato, perpassar transversalmente a proposta curricular em toda a educação básica, desde a educação infantil. Nós temos aqui também os temas contemporâneos transversais, que são aqueles temas de interesse que atravessam o currículo, como é o caso das tecnologias de informação e comunicação, que não são um componente específico, mas estão ali transversalmente em todo o processo. Apenas para mencionar, nós temos aqui as etapas e modalidades. Nós temos no Brasil 3 etapas da educação básica. A primeira etapa, educação infantil, a segunda, ensino fundamental e a terceira, ensino médio. Essas etapas se configuram em modalidades. Nós temos a educação jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional e tecnológica, a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação à distância e a educação escolar quilombola, que são modalidades específicas de organização, em geral referidas aos públicos para os quais essa educação básica é direcionada. Então, por exemplo, eu vou ter uma EJA fundamental e uma EJA do ensino médio. Teremos aqui uma educação especial abarcando o infantil, o fundamental e o médio, conforme as especificidades. O mesmo vale para a educação profissional tecnológica, do campo indígena, educação à distância e educação escolar quilombola. Isso é muito importante termos em mente. Quais são os elementos que constituem a organização das diretrizes curriculares? O primeiro é o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Toda escola tem que ter essa documentação elaborada de forma participativa de preferência. Os processos de avaliação. São 3 processos básicos. A avaliação da aprendizagem, que em geral ela ocorre na interação de sala de aula. A avaliação da instituição escolar, interna e externa, a partir dos parâmetros de qualidade, parâmetros nacionais de qualidade educacional. E a avaliação das redes da educação básica, que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Além disso,
do projeto, da avaliação, é preciso ter gestão. E uma gestão democrática que organize a escola para suas finalidades de acordo com aquilo que é proposto na lei e também nas práticas pedagógicas. E não pode ficar de fora o professor com a sua formação inicial e formação continuada para que possam se desenvolver cada vez mais essas diretrizes estarem materializadas na escola. Todo esse processo da educação básica tem que priorizar temas e metodologias que permitam construir sujeitos com algumas características. Aqui nós falamos de novo de uma intencionalidade da educação básica. Qual é a intenção? Termos sujeitos bem preparados, que sejam inventivos, participativos, cooperativos, preparados para se virar na sociedade. Essa é a palavra certa. Para se inserir de forma diversificada no ambiente social, político, cultural e laboral. Perceba que aqui não está se referindo apenas a uma preparação laboral. É uma preparação mais ampla, que possibilite a esse educando as diversas inserções. Mas para que esse sujeito, ao se inserir, possa problematizar formas de produção de vida e construir elementos inovadores na sua prática social. Eis a grande questão. Como que a educação básica vai conseguir tudo isso? A escola só vai conseguir tudo isso se repensando, se recriando, porque também ela precisa de mudança. Assim como cada escola tem uma configuração no espaço-tempo, esses rituais escolares de iniciação, de conclusão e de desenvolvimento também são invenções de uma época e podem mudar. A escola está sempre em movimento porque o contexto social no qual a escola está radicada também está em movimento. O que as diretrizes fazem em termos de objetivo? Bom, ela vai sintetizar e sistematizar tudo aquilo que está no arcabouço jurídico e normativo da educação brasileira. Na Constituição, na LDB, nas demais orientações e portarias, fazendo com que isso se transforme em orientações para aquilo que nós falamos de uma base comum, tendo como foco e protagonistas os sujeitos. Também a diretriz curricular vai estimular a reflexão crítica e propositiva para que esses sujeitos envolvidos na educação escolar possam participar da construção do projeto político-pedagógico, possam participar também da formulação de diretrizes mais amplas da escola. Orienta a formação inicial e continuada, como nós falamos, porque isso vai alterar radicalmente a qualidade desses sistemas educacionais. E, por último, estabelecer as bases comuns para todas as etapas, ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também para as modalidades, para que esses sistemas que são autônomos possam, pelas suas competências próprias, formular orientações e aplicar cada uma dessas diretrizes no seu âmbito de atuação. Vamos entender que nós estamos no Brasil sob um pacto federativo. Nós temos o Estado, o governo federal, o governo estadual e municipal, que compõem o Estado brasileiro, cada um com a sua competência, ou seja, com as suas atribuições, trabalhando para que o sistema possa se adequar e funcionar. Em torno do quê? De um pensamento pedagógico. Esse pensamento que vai se alimentar e se repensar de acordo com os problemas que são trazidos pela dinâmica social. Bom, o que isso significa? Que os sujeitos sociais que participam da escola trazem demandas da sua presença, resistência, dos movimentos sociais, para que a escola possa atender a sua intencionalidade, portanto, vencer essas resistências à mudança e poder afirmar o seu projeto de sociedade. Eu vou tratar agora, brevemente, de alguns elementos que são os referenciais
específicos sobre alguns temas que a diretriz curricular aponta. O primeiro é sobre as relações étnico-raciais. É um tema que entrou na proposta da educação brasileira devido à nossa característica e origem sócio-histórica. Nós vivemos um período escravista com reparações a serem feitas, com elementos que hoje repercutem na desigualdade social e também no racismo estrutural, no racismo cotidiano. Então, a escola precisa debater as relações étnico-raciais, trazendo para o debate, para a sala de aula, a história e diversidade cultural afro-brasileira e africana, com as trajetórias do povo negro na parte geográfica, na identidade racial, a diversidade da população, a autoestima e a construção da sua identidade, e também a história e cultura dos povos ciganos no Brasil, para a superação de todo e qualquer tipo de racismo na escola, que é, infelizmente, ainda muito presente. Para isso, alguns pareceres foram tomados. Eu vou apenas mencionar, e aqui tem os links para cada um, para aprofundamento e leitura. O primeiro é o parecer 3 de 2004, 10 de março, que institui as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Como nós falamos, isso aqui é muito importante. Depois da resolução 1, também de 2004, que institui diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, do mesmo sentido, e o parecer número 2 de 2007, foi aprovado em 31 de janeiro de 2007, para falar da abrangência dessas diretrizes elaboradas nas duas resoluções. Então tem um parecer, uma resolução, depois um novo parecer sobre a questão afrodescendente e africana. Outro referencial é da educação jovens e adultos. E ele é muito especial por quê? Porque coloca na centralidade do trabalho a sua força. Fala também de outros aspectos do trabalho que não são muito contemplados na escola, como economia solidária e empreendedorismo. Também, na educação jovens e adultos, coloca a educação digital como uma estratégia para a inclusão social dos jovens e adultos, através da EJA. Menciona práticas pedagógicas como se dá a avaliação e a formação desses educadores. Pensa a EJA na perspectiva da educação popular e como que ela pode também ser observada e trabalhada nos presídios. Então, é muito importante e bastante abrangente. Então, tem algum parecer e resolução das diretrizes para a educação de jovens e adultos, parecer 36 de 2004 e a resolução 1 do ano 2000. Depois vem o parecer 20 de 2005, que inclui a educação de jovens e adultos como alternativa para a oferta da educação profissional, técnica de nível médio, de forma integrada com o ensino médio, que é uma inovação para a época. Porque antes não se tinha a educação profissional junto com a educação regular. A partir de 2005 é proposta essa alteração e vem uma série de pareceres e resoluções sobre esse tema da educação de jovens e adultos, quando fala das diretrizes curriculares para a EJA, as diretrizes operacionais e também o reexame desses pareceres, porque a vida é dinâmica e a educação, como é em movimento, também exige reformulações constantes. O parecer número 3 de 2010 ele tem um destaque porque ele fala da duração dos cursos da idade mínima para ingresso, porque havia uma grande procura de alunos que abandonavam o ensino regular, esperavam um pouquinho para se matricular na EJA como uma facilidade aí de conclusão de estudos. Então essa resolução acaba organizando isso e também regula a educação à distância para essa modalidade. Educação do campo. O campo tem sua especificidade, diferente da cidade. A educação do campo tem alguns temas específicos, como, por exemplo, a agroecologia e o desenvolvimento sustentável.
A territorialidade é a questão agrária. A produção agrícola, desenvolvimento econômico e história do campo, das populações e dos seus movimentos sociais. Portanto, a educação do campo recebeu um destaque especial para diferenciar das demais formas de educação e tem alguns pareceres aí, resoluções que instituem diretrizes para atendimento à educação do campo. São vários, né? Fazem consultas aos movimentos do campo, movimentos populares, sociais, sindicais, e vai estabelecer diretrizes, complementações para política pública de atendimento da educação básica no campo, porque exige também a questão do transporte escolar, a alternância do processo educacional, permitindo que na época da colheita e do plantio os estudantes não percam o seu trabalho e o seu processo educativo, portanto, aqui vai olhar com carinho para a educação do campo. Outra questão muito importante que tem a ver com a parte da geracional, portanto, educação para a juventude. Porque a juventude tem as suas características especiais, seu perfil, seu ritmo, seu tempo. A juventude se insere no mundo educacional como juventudes. Até muito importante aqui ressaltar que juventude também não é homogênea. E essas resoluções e pareceres vão dar ênfase na questão da juventude, o trabalho e família e a cultura juvenil afro-brasileira em suas manifestações como hip hop, capoeira e outros temas aí das culturas juvenis. Da mesma forma, tem alguns pareceres e também algumas diretrizes para as escolas do Sistema Nacional de Educação estão em andamento para poder contemplar a juventude. Um tema bastante mais evoluído é a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. O que é inclusão? Inclusão de todas e todos, regulando o atendimento educacional especializado. Aí com foco nos estudantes com deficiência, transtorno global, altas habilidades e superdotação. Essas regulações vão orientar o uso de recursos da tecnologia assistiva para promover autonomia e independência desses alunos, superando preconceitos no contexto escolar, sob o aspecto da condição da deficiência. Também orienta a gestão e práticas pedagógicas na escola para que a inclusão se efetive em todos os aspectos da vida desse aluno. Tem alguns pareceres da educação especial, do atendimento especializado, que são importantes para essa construção. A educação jovens adultos recebeu um destaque, além daquele que nós mencionamos, que é para jovens e adultos no sistema prisional. Tem diretrizes de 2010 que tratam especificamente de quem está privado da liberdade e orienta a questão dessa formulação. Outro aspecto que também tem a ver muito com o processo de educação básica é jovens e crianças e adolescentes em situação de itinerância. O que significa isso? São aquelas crianças que pertencem a alguns grupos sociais que estão em deslocamento. Exemplos: ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, artistas, trabalhadores em circo, parque de diversão e teatro, mambembe, que se auto-reconhece como tal. Então aqui existe um processo muito interessante, que é o auto-reconhecimento da identidade. Então, se eu me identifico como um ator popular, um artista popular, ou também um trabalhador em circo, essa minha auto-realização, essa minha auto-referência vai ajudar aí a definir a diretriz para a situação de itinerância. Tem o parecer 14 de 2011, depois da resolução no ano seguinte, resolução número 3. Educação indígena. Bom, educação indígena é um capítulo muito importante, porque nós sabemos o genocídio da população indígena que o Brasil passou e ainda tem resquícios dessa grande tragédia humanitária nos tempos atuais.
A educação indígena tem também a sua especificidade. Alguns conceitos são importantes para isso, como a interculturalidade e a territorialidade indígena. Assim como a educação do campo tem a questão do território, a educação indígena tem a questão do território originário. Também há a preocupação em preservação, manutenção e valorização das línguas tribais e a afirmação da cultura indígena e dos seus diferentes povos perante a nação brasileira. Então surgiram, em 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Do mesmo modo, e no mesmo ano também, educação quilombola para os remanescentes de quilombo como espaço de resistência, levando em conta a territorialidade, a ancestralidade e a organização dos quilombolas, tomando em consideração cultura, religião, tradições orais, história e saberes tradicionais dessas comunidades quilombolas no Brasil. Não menos importante, a educação em direitos humanos, que é um dos temas muito relevantes do nosso trabalho, que traz referenciais para esse tipo de educação, para promover uma cultura de paz, de tolerância, da diversidade, respeitando todos os sujeitos incluídos na escola. Então, nessa resolução é falado a respeito da construção do direito humano, a contemporaneidade dessa questão. Vai também se fazer uma situação, uma conceituação da criança e adolescente como sujeito de direitos e trabalhar quais são as propostas pedagógicas para essa valorização de diferenças, mediação de conflitos na questão de direitos humanos e também como que a mídia vai trabalhar a educação de direitos humanos na sociedade, porque a resolução do Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos não prevê apenas o trabalho na escola, prevê o trabalho na educação, que é um conceito mais amplo. Então, na mídia, na sociedade, nas instituições, nos órgãos de segurança, tudo isso tem que passar pelo debate dos direitos humanos. E essa resolução teve um parecer de 2012, no mesmo ano da resolução, que estabelece diretriz para a política de educação nacional em direitos humanos. Sustentabilidade socioambiental. É um tema bastante atual, pertence ao campo dos temas contemporâneos transversais da Base Comum Curricular Nacional, que são referenciais para desenvolver a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, contemplando metodologias da educação ambiental. O que a educação ambiental tem a trazer para a educação básica? Essa é a pergunta. Por isso se propõe, nessas diretrizes, a promoção da cidadania socioambiental, que é esse conceito mais amplo. Aí, desembocando em algumas atitudes práticas. Gestão de resíduo sólido, produção, consumo e descarte. Então tem a questão aqui da reciclagem em casa, mas também no ambiente comunitário, as mudanças socioambientais globais e prevenção de riscos e desastres naturais para redução do impacto social nas comunidades atingidas. Então, é uma sensibilidade, uma sensibilização, uma conscientização que vem no parecer de 2012 com a resolução que estabelece as diretrizes para a educação ambiental. Bom, e com isso nós aqui terminamos a apresentação sobre as diretrizes curriculares com as principais referências temáticas aí para você poder usufruir e aprofundar esse conhecimento. A você, meu muito obrigado por ter acompanhado esse debate e até um próximo encontro. Valeu, um abraço.